Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos falar do grupo B, né, os consumidores de baixa tensão, então, no mercado livre de energia. Basicamente, vamos entender quais são as perspectivas, né, quais são as evidências, né, dessa abertura total, permitindo, então, o grupo B. Bom, como vocês sabem, né, o grupo A já é livre, né, então quem está na modalidade tarifária do grupo A pode ser tanto um associado, ou seja, entrar no mercado atacadista de energia, ser um associado na CCEE, ou então ser representado, né, por um agente comercializador ou um agente gerador que tenha a chamada representação varejista, né, que tem essa habilitação para ser um representante varejista. Bom, então eu vou me concentrar na linha do tempo do grupo B. Então vamos passar por documentos aqui da Câmara de Comercialização, do Ministério de Minas e Energia e também da ANEEL. Tá? Então vou fazer alguns comentários sempre olhando para os documentos, tá, pessoal? Então é isso. Bom, antes de começar, lembrando que temos os links aqui na descrição do vídeo. Então deixo o convite para que entrem nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram e também que conheçam o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Então vamos começar. Bom, começamos então por esse documento que é a proposta conceitual para a abertura de mercado, né? Foi feito pela CCEE e isso foi publicado em 2021. Tá? Então começa aqui a nossa linha do tempo para o grupo B nesse vídeo. Tá? Bom, aqui no material deles, eles têm uma parte aqui, ó, tratamento da medição. E aí diz, ó, requisitos para o SMF. Então vamos aqui. Bom, aqui em requisitos, né, eles separam para grupo A e separam para grupo B. No grupo A agora já é todo livre, né, mas no texto aqui, só para relembrar, eles comentavam então que não era necessário, não eram né, necessárias grandes modificações ou implementações que a princípio em 2024 poderiam liberar e foi liberado. Né, janeiro entrou, todo o grupo A agora pode ser livre, ou você entra como representado varejista ou você cumpre, né, os pré-requisitos para ser um associado e passar, né, pelo processo de adesão na CCE, e aí você vai poder comprar energia no atacado. Né? Então você tem o mercado atacadista de energia e o mercado varejista. Né? Então o grupo A, se não vai por um, vai pelo outro. Né? E o grupo B? No grupo B, eu vou resumir um pouquinho aqui, né, porque não vou ficar lendo o texto todo, tirar um pouco o zoom, pronto. Então tá aqui, ó, grupo B, né? No início do texto eles contextualizam, né, explicando o volume de energia, a quantidade, participação, né? Depois, no meio do texto, eles vão falar sobre a forma de medição, a forma da contabilização e como isso deveria mudar, quais implementações, né, são sugeridas, né, para que essas medições funcionem, então, seguindo a lógica do mercado livre de energia. Aí a pergunta que começa, né, que muita gente faz é a seguinte: o grupo B já é contabilizado, né, as pessoas já pagam pela energia que usam. Então já existe um procedimento de medir, contabilizar e cobrar, certo? Então, por que tem que ser diferente no ambiente livre? Né? A pergunta que fica no ar é essa, certo? E a resposta é a seguinte: o período e a forma de contabilização das distribuidoras é diferente do período e a forma de contabilização no ambiente livre. Então, por exemplo, no ambiente livre, você basicamente tem acesso aos dados do medidor em tempo real. Né? Então, isso pensando, claro, nos clientes livres hoje, né, que estão lá no grupo A, etc. Né? Então, como fazer o mesmo no grupo B? Mas aí o texto lembra que não é necessário fazer a mesma coisa no grupo B. Então, depois de falar sobre, né, basicamente as dificuldades, eles falam de como outros países implementaram suas soluções e depois no final do texto ele deixa claro que não é necessário exatamente substituir todos os medidores. Né? E aí ele coloca aqui, se eu não me engano na página 23, então aqui, ó, agregação de dados de medição, e aí eles dão um exemplo, né, de como isso poderia ser feito para o grupo B. Né? Então, aqui nós temos, né, o grupo B, e aí um exemplo de como isso poderia ser feito, tendo como base como os outros países já fazem. Né? O Brasil não está reinventando a roda, né, pessoal? Bom, então, esse é o primeiro ponto, ou seja,
a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, que é a responsável pela contabilização tanto do ambiente cativo como no ambiente livre, né, e muito mais pelo livre do ponto de vista de negócios, né, registros, validações, né, monitoramento de lastros, segurança de mercado e por aí vai. Bom, ela então, do ponto de vista dela, tudo bem, não tem problemas, então, o Grupo B entrar no mercado livre de energia. E resumindo um pouco o documento, né, vocês podem baixar ele e ler com calma, mas resumindo um pouquinho, basicamente eles dão uma ideia que é um delay. O que é o delay? Continua-se fazendo a medição basicamente da forma que já faz hoje, porém você cria um tempo entre o período em que o representante varejista vai fazer o ajuste e a contratação dos montantes em relação ao que foi consumido. Que basicamente, se a gente for olhar, é muito parecido como a distribuidora faz hoje. A distribuidora, ela basicamente deixa você consumir, você consome à vontade, né? Você está em casa, liga, desliga suas lâmpadas e consome. No final do mês, ela faz ali uma medição, faz uma contabilização rápida e te manda ali o boleto e você paga aquela conta, né? Ou seja, ela envia a cobrança, debita na sua conta e pronto, né? Mais ou menos a mesma coisa poderia ser feito pensando na lógica do varejo, né? O comercializador ou gerador com a habilitação varejista, ele vai ser o seu representante, ele então iria medir o quanto você consumiu e aí ele tem um período específico para ajuste de contas. Essa é basicamente a sugestão e a forma de implementação seria basicamente o que vemos nesta figura aqui, né? Você tem uma agregação dos dados de medição e depois o comercializador varejista faz os ajustes no mercado livre de energia, ele, no caso, o papel, né, de representante varejista, assumindo então os riscos, né, de compra e venda de energia nesse caso. É a mesma coisa que se faz no grupo A, a diferença é a etapa de agregação e esse delay, né? Então, basicamente é isso. Estou resumindo bastante aqui, recomendo que todos leiam, né, a proposta ali da abertura. Bom, então agora vamos para o Ministério de Minas de Energia, né? Ou seja, qual foi a etapa posteriori disso, né? Pronto, então nós tivemos, pessoal, duas portarias, tá? A primeira, a portaria com o número 50, né? Essa portaria, então, ela abriu o mercado apenas para Grupo A, e aí logo na sequência, né? Isso pensando em linha do tempo, né? Para Grupo B, tá, pessoal? Aí foi publicada essa aqui, ó, portaria número 690, que a ideia era fazer uma consulta técnica e tinha duas sugestões de datas oficiais, né? Lembrando então, né, 2022 ainda era o governo Bolsonaro, né? Então a transição para 2023, 2024, etc., aí dependeria, né? Então eles não podiam fazer uma abertura, vamos dizer assim, no ano seguinte, né? Eles precisavam estruturar isso, né? Porque isso aqui seria uma política de Estado, né? Não, vamos dizer assim, não aquela política eleitoreira, né? Então, colocar a consulta e aí as datas estão aqui embaixo, ó. Então, aqui a primeira evidência, ó. Janeiro de 2026, essa era a sugestão, pensando no grupo B3, né? Os consumidores um pouco maiores, e depois janeiro de 2028, aí seria a abertura total. Bom, publicado isso e feito as consultas, o que aconteceu depois, né? Aí depois entra a ANEEL. E aí temos a sequência, né, que seria no dia 31 de janeiro de 2022, né, ou seja, aqui nós temos uma nota técnica, né, ou seja, a Câmara de Comercialização fez uma proposta, o Ministério de Minas de Energia publicou a portaria número 50 e fez a abertura do mercado apenas para Grupo A, e depois pediu-se uma consulta para uma abertura para Grupo B, e nesse meio tempo a ANEEL publicou uma nota, né, explicando, digamos assim, o conteúdo resultante das consultas públicas anteriores, né? Então fica um pouco, tem outros documentos no meio disso, né, mas só para a gente entender em relação ao Grupo B, né? Então aqui, ó, processo, tá aqui o número, vocês podem baixar na internet no site da ANEEL, né? É bem longo, né? São quantas páginas? Acho que são 200 páginas, algo assim, né? 203, né? Aparece aqui no cantinho. Então tá aqui assunto: medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado livre de energia para consumidores com carga inferior
a 500 kW. Né? Por que 500 kW? Porque qualquer um que contratasse uma demanda acima disso estaria livre na época. Né? Depois, em 2024, em janeiro, abriu-se para todo mundo, porque lembra, tem a sequência que é a portaria número 50 do Ministério de Minas e Energia. Né? Bom, então, aí aqui na página 10, pronto, aí temos aqui como foi o processo de abertura até aquele momento. Então, repara que para ser livre, né, vou colocar aqui, ó, a lei diz, ó, abertura escalonada, né, então como ela aconteceu? Então, para ser livre, antes de 2019, você precisava ter 3 megawatts, né, para ser um consumidor agente livre associado na CCEE no mercado atacadista, né, lembrando como funciona, né? Ah, mas tem o consumidor especial. Mas daí o consumidor especial é especial, né? Aí você tem a integração das cargas, né? Você tem que fazer uma comunhão de fato ou de direito, né? Então é todo um processinho diferente ali. Então vamos pensar em agentes livres, né? Então eles diminuíram. Ó. 2019 foi para 2,5 megawatts, em 2020 foi para 2 megawatts, 2021 foi para 1,5, depois para 1, e aí em 2023 foi para meio megawatt ou 500 quilowatts, né? E aí a pergunta era, mas e depois, né? Aí seria a partir de 2024 que aconteceu. Então o Ministério de Minas e Energia seguiu, né, essa sugestão da ANEEL e fez então a abertura em janeiro de 2024. Então todo o grupo A agora basicamente está liberado para o mercado livre de energia, né? Mas e o grupo B, né? Aí o grupo B, aqui na página 180, sim, tem 203 páginas, né? Aqui, bom, então nós temos uma sequência de perguntas e respostas, né? As perguntas foram feitas aos agentes de mercado, claro, interessados em responder, e as respostas foram todas publicadas, né? Então a pergunta que eles colocam é: em que prazos e qual o cronograma de ações que devem ser realizadas para a abertura de mercado? E aí as empresas foram respondendo, né? Então aqui tem, ó, a AB Eólica e a Abrage respondem em texto, né? Depois nós temos aqui, ó, a ABGD, a Abrace. Por exemplo, ó, a Abracel, que é a Associação Brasileira de Comercialização de Energia, na resposta dela, ela já coloca algumas datas como sugestão. Então ela já colocou aqui, por exemplo, ó, todos os consumidores em 2026, que é basicamente o que previa, né, a portaria 690, como nós vimos, também mais ou menos o que previa, né, a abertura conceitual de mercado, né, lembrando, foi publicado em 2021, né, então muita coisa aconteceu depois. Então, assim, 2026, pensando, né, o tema começou a ser discutido antes de 2015, então imaginava-se aquele futuro, nossa, daqui a 10 anos, lá no futuro, a gente abre o mercado para todo mundo, né? Só que 10 anos passam rápido, então já passou, né? Então agora a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então agora as datas são mais apertadinhas, né? Bom, Josemar, mas o que significa isso? Então assim, para vocês, claro, vocês se quiserem podem ler o documento, né? Mas para vocês não precisarem ler tudo, eu li, né? E aí, o que eu vou dizer para vocês? Em resumo, deixa eu arrumar aqui, pronto. Todas as contribuições, ou seja, a resposta de cada agente para essa pergunta, todos eles colocaram que sim, o mercado tem que abrir total. Isso todos responderam, tá? Mas alguns condicionaram. Então, por exemplo, a Abracel, ela faz uma explicação, coloca uma data. Só que tem empresas que colocam assim, olha, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, a Absolar, por exemplo, ó. Marcar ela aqui, ela coloca ali larga escala, implica um cronograma. Aqui ela coloca, por exemplo, ó, implica em um cronograma de pelo menos 5 anos para garantir a alocação de contratos legados e a modernização maciça dos sistemas de medição. Então repara, do ponto de vista da CCEE, não é necessário fazer uma substituição maciça dos medidores, até porque quem pagaria por isso? Vamos calcular, né? 200 milhões de habitantes no Brasil, mais ou menos aí 90, 95, né, milhões de unidades consumidoras, todas do grupo B, né, porque 200
200 mil, né, são unidades, então, do Mercado Livre, né, que seria Grupo A, tá? 200 mil Grupo A e basicamente 90, 95 milhões no Grupo B. Tá? Então, 90 milhões de medidores não dá para provocar, vamos dizer, uma mudança, ou melhor, uma demanda repentina. Porque imagina, se em um dia está tudo legal, no outro dia existe uma lei que exige lá uma mudança maciça nos medidores. Quem conseguiria entregar essa demanda? Ninguém, né? E o preço dos medidores explodiria, né? Porque as empresas que pudessem entregar iam colocar o preço lá em cima, afinal é obrigatório, né? E o preço não ia acompanhar o mercado. Então eu já não concordo aqui, por exemplo, em modernização maciça. Eu acho que pode ser escalonada, uma modernização de repente de acordo com o modelo de contabilização de cada distribuidora. Então acho que uma coisa um pouco meio termo melhor, né? Aí você pega aqui outras, né? Aqui, ó, o grupo AES, né? Ele coloca também ali, ó, adequar o SMF, né? Ou seja, todos eles colocam algumas condições, mas alguns eles colocam datas também. Por exemplo, a Casa dos Ventos, ela coloca lá, ó, janeiro de 2029, consumidores de baixa tensão. Então ela estaria dando uma sugestão, né, de data, por exemplo, né? Aí você pega aqui, por exemplo, a Celesc, ela coloca datas para a abertura do grupo A, mas no caso aqui já foi aberto para todos, agora não vale mais, né? E o grupo B ela coloca lá que tem que ter um estudo, né? Depende, você precisa de um ajuste, né? Então você tem ali, ó, CEMIG, Chesf, Comerc, né? Aqui, por exemplo, a Concel colocou para ela a partir de 2026 está tranquilo. Muitas falaram que o prazo inicial na portaria 465 do Ministério de Minas e Energia já era suficiente. Outras apontaram que deveria ter um período ali de 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? Ou seja, uma transição, né? Então, conforme a gente vai lendo, nós percebemos duas coisas. Primeiro, todas elas querem a abertura, mas para grupo B, ou elas colocam uma data e todas as datas evidenciam 2026 ou 2028 ou algumas datas intermediárias até 2030. Poucas sugerem datas que seriam após 2030. Aí envolve basicamente uma condição, né? Um outro exemplo aqui, a Coprel. A Coprel colocou a partir de janeiro de 2030, né? O requisito mínimo de carga que trata o caput, estão relacionando as portarias, né? Fica extinto e todos os consumidores ainda cativos devem migrar para a comercializadora varejista criada pela distribuidora, né? Então aqui eles colocam um mecanismo mais ou menos como Portugal fez, tá? Porque ninguém está reinventando a roda aqui, né? Ou seja, o pessoal está usando o que já existe, né? Então, por exemplo, Portugal, quando fez a abertura de mercado, ela colocou um período de transição. Só que a gente sabe, né, que período de transição passa e sempre fica o pessoal ali, vamos dizer assim, os retardatários, né? Eles não saem, eles ficam por último. Então, tem consumidores que não fez nada, né? Ficou onde estava, não escolheu nenhuma empresa para representar, ficou parado. Então, eles criaram um mecanismo que se chama SUI, que seria o suprimento de última instância. Ou seja, a distribuidora, na figura de uma comercializadora, seria esse supridor, tá? Com preços mais altos que a média do mercado de propósito. Por quê? Porque a distribuidora, a função dela é distribuir energia, é infraestrutura, e não ser um fornecedor, né? Então, basicamente, se você optasse por ficar com a distribuidora, bom, são meia dúzia de gatos pingados, ou seja, existe um custo, né? Porque você tem agora todo um custo em volta de poucos consumidores. E aí lembra daquela regrinha que eu já expliquei em outros vídeos, né? Nós precisamos de uma densidade de consumidores para viabilizar um negócio. Se eu tenho uma padaria e eu tenho, por exemplo, em frente à padaria um grande condomínio com centenas ou milhares de moradores, a minha padaria tem uma chance muito grande de prosperar, né? Porque existem milhares de consumidores à minha frente e se eu fizer um bom trabalho, todos vão comprar na minha padaria. Agora, se eu abro uma padaria num bairro que não é muito movimentado e as casas ficam muito afastadas e o trânsito não é muito organizado, as pessoas elas vão
ter uma certa resistência, né, em ir até a minha padaria. Vão basicamente continuar fazendo o que já faziam antes da padaria existir. E aí a densidade de clientes é menor, a padaria não vai prosperar. Não importa se ele faz um ótimo serviço, não tem clientes suficientes, né? Aqui é o mesmo caso. Quando a distribuidora tem milhões de consumidores, né, milhões de clientes, aí é diferente. Ela consegue, então, viabilizar o modelo de distribuição mais fornecimento. Agora, se a distribuidora ficar com 100 clientes, 200 clientes, aí não faz sentido. Fica caro manter esse cliente, né? O valor que ele paga não paga pelo próprio serviço, ou seja, fica inviável, né? Então, de propósito, né, o pessoal coloca, né, o supridor de última instância com um fornecimento um pouco mais caro. Bom, explicado aqui, então assim, as evidências são quais, né? Vamos agora pensar em questões de governo, né? O Ministério de Minas e Energia do governo atual não publicou nada, né? Eu já visitei o site do Ministério de Minas e Energia. No plano de modernização deles, eles não publicaram. Até vou mostrar de novo aqui, né? Pronto, estou no site, né, do Ministério de Minas e Energia. Vamos aproveitar para olhar mais uma vez, né? Então, na primeira página, né, a página inicial, você vem aqui embaixo. E aí nós vamos encontrar aqui, ó, cadê plano? Aqui, ó, modernização do setor elétrico. Vamos clicar aqui. A modernização é o processo de abertura e outras coisas, tá? Bom, aí nós temos aqui, ó, o comitê de implementação. Depois vamos ao plano de ação, né, o que estaria acontecendo, né? Vamos ver se atualizaram e não atualizaram, tá a mesma coisa. Plano de ação ainda, né? O plano é de 2019 e basicamente se você olhar os planos eles falam de 2019 até basicamente ali um pouco antes de 2024. É isso. E aí coloca o que foi cumprido, o que não foi e acabou. Então, o Ministério de Minas e Energia não fez nada, né, não publicou nada, não tem nada aqui sobre a modernização do setor elétrico. Então, se numa próxima eleição entrar, vamos dizer, um governo novo, talvez eles façam alguma coisa, talvez não, né? Esse aqui já não fez nada nessa gestão. Se eles renovam, talvez não façam nada de novo, ou talvez façam alguma coisa, mas eu acho improvável, né? 4 anos basicamente sem fazer nada, né? Lembrando que não dá mais tempo para fazer muita coisa, porque como nós já estamos dentro de 2025, qualquer coisa que eles publicassem iniciaria basicamente em 2026, né? Então não dá, já é ano eleitoral, basicamente não dá para fazer muita coisa, né? Então a princípio já sabemos aí que não teremos nada, né? E aí você pode acompanhar no site do Ministério de Minas e Energia. Então, até o momento, né, sabemos o quê? Os planos, né, das instituições, das empresas distribuidoras, né, os planos, então, de todo o mercado, né, pessoas como eu, como você, ou seja, empresas que fazem parte do setor elétrico de uma forma ou outra, né, estão aí trabalhando, pensando na abertura, né, fazendo o melhor que pode, e estamos aguardando então aquele papelzinho assinado, né? Porque como é que se abre o mercado livre de energia? A lei já diz, né? Publica-se uma portaria. Eu vou mostrar para vocês o exemplo aqui. Pronto, esse aqui é o exemplo da o último movimento, né, de abertura. Então diz ali, portaria número 50, 27 de setembro de 2022, né? Lembrando que era o último ano do governo Bolsonaro, depois troca, né, para o governo Lula, né? E aí nós temos aqui, então, ó, a partir de janeiro de 2024, então, abre o mercado para Grupo A, e depois eles colocam ali, que basicamente exige a figura, né, do representante varejista, né? Então, se vocês quiserem ler, está ali a portaria. Esse foi o último movimento. Como é que abriria-se o mercado para todos do Grupo B? Basta publicar uma portaria igual a essa, dizendo que agora pode o Grupo B. Pronto. Os interessados que estão no Grupo B entrariam em contato com as empresas comercializadoras, geradoras, com as próprias distribuidoras, e aí cada um de forma individual decidiria se quer permanecer no ambiente livre, cativo, ou então migrar para esse mercado livre de energia. Então é uma decisão individual de cada um, e aí, bom, se
se para alguns precisam de um medidor, para outros não, aí cada caso é problema de cada um, é uma questão individual. Reparem que o Ministério de Minas e Energia, na prática, só escreve aqui os textinhos, né, colocando ali se autoriza ou não, mas a mão na massa mesmo, quem vai fazer é o mercado, né? Ou seja, se precisa de medidores, quem vão fabricar serão as empresas de medidores ou a gente importa, né, de algum fabricante autorizado, né? Se precisa, então, de um sistema de contabilização diferenciado, quem vai ter que implementar isso são as empresas comercializadoras ou os geradores com habilitação varejista, né? E aí você tem todo um movimento de mercado, ou seja, o que nós estamos aguardando na prática é a publicação de uma portaria, né? E a gente sabe, né, que nesse governo não vai sair porque já estamos basicamente em fim de governo, né? 2025, quaisquer mudanças relevantes não vão acontecer em 2025, elas podem ser publicadas esse ano para serem implementadas ano que vem. Mas, como nós sabemos que o 2026 é ano eleitoral, então muito difícil imaginar, né, que um tema que nunca foi tratado seria tratado, e é um tema que visa a liberdade, né? Então a gente já sabe que não vai ser tratado não. Então vamos aguardar. Se mudar o governo, vamos dizer, para um espectro político oposto, provavelmente eles vão publicar no ato, né? Porque você tem uma espécie de continuidade das ideias de liberdade. Então, se o ambiente livre ele acelerou naquele período, né? Período Temer-Bolsonaro, provavelmente qualquer outro espectro de direita entrando vai seguir a mesma tendência, né? Pensando em tendências, né? De um lado é menos Estado, do outro lado é mais Estado, então a tendência, se de um lado estava abrindo o mercado, a tendência é continuar a abertura. Do outro lado, se a tendência era não fazer nada, vai continuar não fazendo nada, né? Fica parado como está o mercado, né? Então é isso. Certo, pessoal? Então, um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo aqui no canal e deixo o convite para que conheça o nosso grupo de negócios e o nosso curso de Mercado Livre de Energia. Certo, pessoal? Os links estão na descrição do vídeo e até lá. E deixo o convite para que conheça o nosso curso de formação completa Mercado Livre de Energia versão 2025, onde temos algumas novidades, né? Bom, primeiro nós temos o nosso cronograma, começando agora no dia 8 de março, lá em 2025, e vai até o dia 1º de novembro, então o ano inteiro, né, de 2025, com as nossas lives para tirar as dúvidas. E também temos os nossos cursos extras, um curso preparatório para o exame de certificação já para a versão 2025, onde nós vamos fazer diversos simulados da prova até o dia da prova. E também nossos cursos extras, como o curso de autoprodutor, o curso de gestor de energia, o curso de imersão de contratos de comercialização, muitos outros, né? E a novidade agora que é o nosso grupo de negócios. Então aqui você vai ser automaticamente incluso no nosso grupo de negócios para o ano de 2025 ao adquirir esse curso. E se você não conhece o grupo de negócios, eu vou explicar rapidamente para você. Então, pessoal, o grupo de negócios ele é um super networking. Então, nós temos um grupo fechado no WhatsApp para networking. Nós temos também lives semanais, são 2 lives, né, onde nós conversamos em grupos sobre tendências regulatórias, oportunidades de negócios, né? E também temos mentoria semanal. Então, se você quiser apenas se inscrever no grupo, você pode fazer uma assinatura mensal ou anual. Bom, então os links estão na descrição deste vídeo, né?